Saudações missionárias. O último capítulo do livro de Salmos é um convite para louvarmos a Deus. E é interessante que esse mesmo capítulo, ainda que com poucos versículos, ele nos fala sobre por que nós devemos louvá-lo, quem e como deve ser feito esse louvor. Ficou curioso? Então fique comigo até o final desse vídeo, porque esse é o assunto de hoje do nosso Momento Missionário. Vamos ler o Salmo 150, que diz assim: Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Se nós considerarmos que a palavra de Deus é alimento para o nosso espírito, então o livro de Salmos é um banquete completo, porque é uma delícia a leitura dos Salmos. E ele conclui convidando, ou melhor, convocando a todos os seres vivos a louvar ao Senhor, a louvá-lo, a engrandecê-lo pelo que ele é, pelo que ele faz, pelos seus grandiosos feitos. E no versículo 2, ele já explica pelo que nós devemos louvar a Deus. É importante lembrar que louvar significa aplaudir, elogiar, falar bem, reconhecer. E aqui nós devemos reconhecer e louvar a Deus por toda a extensão do seu domínio, pelos seus feitos grandiosos, por ele ser ou por ele fazer tudo o que ele fez. Porque ele é o Criador de todas as coisas. E aquilo que Deus fez é de muita grandeza, é o que diz o versículo 2. Mas do versículo 3 até o 5, o salmista nos mostra como nós devemos fazer esse louvor, como nós devemos louvar a Deus. E ele cita vários instrumentos, pelo menos 8 tipos de instrumentos são citados aqui. Isso nos mostra que Deus deve ser louvado com a orquestra inteira, porque ele fala de instrumentos de sopro, instrumentos de cordas, instrumentos de percussão, ou seja, todos os instrumentos devem ser utilizados para o louvor a Deus e também com danças, porque o nosso Deus é um Deus festivo, é um Deus alegre, é um Deus que se alegra na alegria do seu povo. E prova disso é que lá na lei de Moisés, na lei cerimonial, Deus institui pelo menos 7 festas anuais. É ou não é um Deus alegre? É ou não é digno de ser louvado com toda sorte de música e com danças? É assim que nós devemos louvar ao nosso Deus. E o versículo 6, o último versículo do Salmo lido, ele nos diz quem deve louvar ao Senhor. E quem deve fazê-lo? Todo ser que respira. É interessante que na nova versão internacional diz tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Ora, nós já sabemos que a natureza tem vida, mas a natureza louva ao Senhor e o faz muito bem. Mas e aí fica a pergunta: será que todos os seres humanos têm louvado ao Senhor? A gente sabe que não, né? E aqui eu retomo as palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos. Ele diz: como crerão naquele de quem não ouviram? E eu diria, como louvarão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E é por isso que nós fazemos missões. A obra missionária é feita para responder a perguntas desse tipo e também para fazer com que pessoas, todos os seres vivos, todos os seres de todos os povos, línguas e nações, louve ao Senhor. Que todo ser que respira louve ao Senhor, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração.
Participe dessa obra grandiosa chamada missões, indo, orando e contribuindo. E você pode começar deixando o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho de notificações para que você seja informado cada vez que houver uma nova publicação. Faça missões, porque missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos que se dobram em intercessão e com as mãos que se estendem para contribuir. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.